devocional 53 e o tema é O Céu Domina. Daniel, capítulo 4, né? Do verso 24 até o 31. Eu sei que tem gente aí que gosta de acompanhar, gosta de ler comigo, né? Então nós vamos ler aí versículo por versículo e entender um pouquinho. Depois nós vamos ler um pequeno devocional que temos aqui logo depois, tá? Vamos lá então, lendo o texto bíblico, Daniel capítulo 4, verso 24 até o 31, nós vamos ler versículo por versículo, como temos feito. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o Rei, meu Senhor. Bom, vamos tentar entender aqui o contexto aqui. Nabucodonosor, ele tem um sonho, é um sonho lá. E esse sonho, na verdade, é um sonho que não era muito bom para Nabucodonosor. Não era muito bom. Então, as pessoas são chamadas, então naquele contexto, a corte tinha lá os seus chamados magos, os seus chamados, digamos, mágicos, aqueles que revelavam e interpretavam os sonhos. Daniel era o servo de Deus que estava entre esses. Na verdade, Daniel era e tornou-se o líder deles, né? Desse pessoal aí que revelava os sonhos, que faziam certos sinais, tal. Então ele é o líder deles. Daniel, então, é informado do sonho de Nabucodonosor. Então aí Daniel então vai ouvir o sonho, aquela coisa toda, tal, e ele vai interpretar o sonho e vai dar a interpretação ao rei. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está dando a interpretação do sonho ao rei, está falando com o rei. Então ele está dizendo, esta é a interpretação ao rei. O rei aqui é Nabucodonosor. E este é o decreto do Altíssimo, ou seja, o decreto é a mensagem do Altíssimo, né? O Altíssimo mandou uma mensagem. E essa mensagem foi ao próprio rei que, né, era o protagonista do sonho da história, né? E aí ele diz, o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. O Daniel, ele deixa claro que o decreto era contra o rei. E ele fala isso claro com o rei. Então isso, um profeta de Deus, ele tem que ter muita coragem para poder externar a palavra de Deus. Porque Daniel era digamos, um servo, no sentido de que ele era tipo um escravo, né, desse rei, né, de Nabucodonosor. Então ele poderia ter medo, ele poderia dizer assim, não, eu não vou falar, porque, poxa, se eu falar eu vou acabar morrendo aqui. Mas não, Daniel era um homem de Deus, e um homem de Deus tem que ter intrepidez, coragem suficiente para transmitir a palavra de Deus, né? Claro, lógico. Então, e ele fez isso, né? Ele foi claro, né? Logo de cara ele disse, olha, o negócio tem a ver contigo e é contra ti. A mensagem, o decreto de Deus é contra ti. O sonho vai contra você, tá? Então, contra o rei. Então ele continua a sua interpretação, né? Daniel continua falando aí. Para quem chegou depois, nós estamos em Daniel, capítulo 4, agora verso 25. Então aí ele continua falando ao rei Nabucodonosor, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, como aos bois. Olha bem, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Olha bem,
é, o contexto mostra claramente que Nabucodonosor tornou-se um rei muito soberbo, cheio de si, né? Cheio de si, achando que era o tal. E então o sonho vem para ele exatamente para mostrar que quem comanda, que quem domina os céus e a terra é o Senhor, é Deus e não ele, como ele pensava. Então o sonho veio para alertá-lo, despertá-lo e até mesmo dar a oportunidade a Nabucodonosor de se arrepender. É isso que ele teve a oportunidade. Não era simplesmente para castigá-lo, tirá-lo do poder por um tempo. Esse aqui diz a expressão 7 tempos. 7 tempos, o que pode ser considerado, o que a maioria considera aqui, 7 anos, né? Então, ele sairia do trono, seria tirado do trono, ficaria 7 anos, com o que dá a entender que ele ficaria como um louco, né? Nabucodonosor, o rei, ficaria louco, é o que dá a entender. Então ele seria possivelmente guardado em um determinado lugar e tal. Então é o que dá a entender, tá? De qualquer maneira, o importante aqui é que ele seria, como diz o verso 25, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Quer dizer, ele viveria como um louco, perdeu o juízo completamente, ele perderia o juízo completamente, tá? Então é isso daí. Então ele diz aqui no finalzinho, até que conheças que o Altíssimo tem domínio. Quer dizer, Nabucodonosor ficaria nesse estado, nessa situação de loucura, né? De insanidade, digamos assim, até que ele entendesse que Deus que tinha o controle disso tudo, né? É claro que para isso ele voltou a si, e para isso ele então reconheceu, né, que Deus é o Senhor e ele que é o comandante e que ele deveria se humilhar. Muito bem, Daniel está interpretando para Nabucodonosor o sonho aqui, né? O verso 26 diz assim, quanto ao que foi dito, que se deixa-se a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. E aí vem o título do nosso devocional, o céu domina. Quer dizer, ou seja, ele seria guardado num determinado lugar, mas o reino dele continuaria na mão dele, tá? O reino dele continuaria na mão dele, ele não perderia o reino, ele só ficaria por um tempo como sem juízo, como louco lá, até ele aprender que o céu domina. Como Nabucodonosor aprendesse isso, que o céu realmente domina, que Deus domina tudo, então sim, que Deus tem um controle absoluto, aí sim, aí ele voltaria e assumiria novamente, né, o seu poder, o seu status, né, de rei da Babilônia. Esses fatos aqui, há vários documentos que comprovam isso daqui. Tem gente que discorda, mas há alguns documentos que apontam para que esses realmente que esses fatos aconteceram realmente, né? Isso aconteceu, Nabucodonosor realmente teve um tempo assim, o rei, né, tal. Assim como Nabucodonosor foi um grande rei, e ele construiu, fez grandes construções, construiu Babilônia, e com grandes, embelezou templos e e Babilônia se tornou muito grande e poderosa. Assim também, esse fato aqui da dificuldade mental dele,
da loucura dele, alguns documentos parece que apontam que isso foi realmente real, de fato. É claro que nós não precisamos desses documentos da arqueologia ou de qualquer ciência para nós acreditarmos na palavra de Deus. Claro que não, lógico que não. Nós acreditamos nela e ponto, acabou. Né? É o que ela diz, que ela é verdade. Mas só para informá-los, né, de que existem anotações, documentos que apontam para uma situação assim como Nabucodonosor. Só isso. Bom, o verso 28 diz, o verso 27, portanto o rei aceita o meu conselho. Aí Daniel vai dar um conselho a Nabucodonosor, né? Põe termo pela justiça aos teus pecados, ou seja, pare de pecar. E em tuas iniquidades, ou seja, pare de cometer os pecados, né? Usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha bem, tudo indica que o problema de Nabucodonosor estava ligado essencialmente essa soberba dele, possivelmente a tratar mal as pessoas, a tratar mal aos pobres, né? Na verdade, ser um rei injusto, né? Tornar-se um rei injusto. É isso que dá a entender que e os pecados que aqui não dizem, o texto não diz aqui os pecados, né? O texto não fala quais os pecados, mas entende-se que aqui diz soberba. Então a soberba leva-nos a fazer muitas coisas erradas, né? Leva-nos a muitos pecados. Então já a soberba em si já é um grande mal, já é um grande pecado, obviamente. E ela leva-nos a praticar tantos outros pecados, né? Inclusive tratar mal as pessoas, inclusive ser injusto, tal. Então é nesse caminho aí, tá? Então o verso 28 diz, e ele falou que para o quê? Ter misericórdia, usando de misericórdia para com os pobres. Ele cita isso, porque o grande mal dele tinha a ver provavelmente com isso, né? Com essas coisas. Provavelmente, devido à soberba dele. Bom, é isso daí. Daniel está falando então, está interpretando, está falando para ele, está dando conselho ao rei Nabucodonosor para que o rei então parasse com os seus pecados, né? Pare com os seus pecados, ponha termo aos seus pecados, às suas iniquidades. É isso que Daniel está falando para ele. Bom, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, tudo aconteceu. E aí o verso 29 diz, ao cabo de 12 meses, ou seja, um ano, né? Passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, olha o que, depois de um ano, olha bem, Deus avisou e deu a ele, Deus avisa muitas pessoas, né? Avisa muitas pessoas os seus erros, suas falhas, bem antes. Muitas vezes Deus manda sinais bem antes, avisando a pessoa, olha, para com isso, deixa de fazer isso, dá uma melhorada aí, porque não está legal, pare de pecar, não peques mais. Deus manda sinais. Deus manda sinais. Deus abençoe o pessoal que está aí, Deus abençoe os irmãos, né? Juninho, Angel, né? Nilza, pessoal aí, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá? Então Deus manda sinais. Ele manda sinal, para com isso, põe termo nisso, mas Nabucodonosor não escutou, tá? Então, olha bem no verso 30, olha a soberba de Nabucodonosor. Falou o rei e disse, não é esta, o rei falando, Nabucodonosor chegou lá, né, viu aquela cidade maravilhosa que ele construíra, ele viu aquela glória toda, aquele poder todo, né, se sentiu o cara, né? Então ele disse assim, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Olha bem, a soberba, né? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Olha bem, olha que soberba, né? Que soberba, sem reconhecer, sem agradecer, né? Achando que era o cara, né? Tem muitas pessoas que conseguem subir na vida
achando que é o cara, que é o tal, papai, de repente, né, ele cai, né, legal, porque a soberba, né, a soberba, especialmente falando de servos de Deus, né, isso não pode acontecer, não deve. Bom, 31, ele falava ainda o rei ainda falando ainda, quando desceu uma voz do céu, uma voz do céu ali, desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Pronto, acabou. E pronto, e aí ele foi, né? A palavra continuou dizendo: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e vai embora. E aconteceu isso mesmo, né? Ele foi, ficou lá, pelo que se entende lá, ficou vivendo lá com os animais lá, como um louco, deu um negócio dele lá, ficou como um louco 7 anos, né? Perdeu o juízo completamente, ficou como louco, mas o trono permaneceu. Aí alguém ficou lá substituindo e tal, mas o trono ainda continuava dele, é o direito dele, mas ele ficou lá, né? Pelo que entende-se 7 anos lá, devido à soberba dele. Tá? A soberba precede a derrota, a soberba precede o fracasso. Tá? Nós temos que reconhecer que Deus é que domina, o céu domina, o controle está nas mãos de Deus. Deus nunca perdeu o controle da situação, do mundo, das coisas. O que está acontecendo agora, por exemplo, num momento de crise? Mas Deus não está vendo? Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Ele tem um controle de tudo. Na verdade, o ser humano tem plantado, e o ser humano está colhendo o que ele plantou, né? O pecado do homem, né? A depravação, a imoralidade, a violência, a corrupção, etc, etc, etc. Aqui, e o homem está plantando, é claro, está colhendo o coronavírus e vai colher muitas outras coisas. Por quê? Porque é a soberba do homem, tá? Lamentavelmente. Mas voltando ao texto, Daniel então fez o papel dele, transmitiu. Nabucodonosor realmente saiu do reino, depois ele vai voltar. Então aí depois ele vai voltar, mas ele vai voltar diferente, ele vai voltar reconhecendo que o Altíssimo tem domínio, que o Altíssimo é realmente aquele que domina todas as coisas. Então ele começa a exaltar o Altíssimo, começa a exaltar a Deus. Então, sejamos humildes, sejamos humildes. E a humildade nossa, ela é revelada pelo trato com as pessoas. Como eu trato as pessoas, pode-se notar se sou ou não sou uma pessoa humilde ou não. Como você trata as pessoas, como você lida com as pessoas. Sim, é uma maneira muito clara e visível de ser revelado o caráter da pessoa, tá? Então trate bem as pessoas. Você não é melhor do que ninguém, você não é melhor, eu não sou melhor, não somos melhores, né? Porque na verdade o céu domina, o céu é que domina. E Nabucodonosor teve que aprender isso na marra. Deus deu essa lição para Nabucodonosor para que ele aprendesse. É a pedagogia de Deus. Muitas vezes nos exaltamos, né, somos soberbos, e Deus então, ele na sua pedagogia, ele usa o jeito dele de mostrar, de chamar a atenção da pessoa, de despertar a pessoa de alguma forma, para que ele entenda que o único que deve ser adorado, o único digno de louvor e honra é o Senhor. Nós somos servos, vivemos aqui e dependemos dele. Amém? Bom, vamos ler aqui o devocional aqui. Eu peguei o texto que a gente sempre lê, e hoje o devocional é 53. O céu domina, que é o nome, né? O céu domina, o título, né? A história e as previsões escatológicas
bíblicas mostram Deus controlou e controla todos os poderes políticos instituídos, eleitos democraticamente ou não, tá? Em todos os cantos e recantos do mundo. Isso aqui é interessante. Independente do poder ser democrático, por exemplo, o Brasil é um poder democrático, temos as autoridades constituídas aí, muito bem, beleza, joia, tá? Mas em outros lugares desse planeta, tem alguns tipos de reinos ainda, e eles são, digamos, né, são ditadores que tomam conta, né, tipo imperadores, né, o poder não é democrático, não tem liberdade, tal, não importa. Poder democrático ou não, ou absolutista, o nome que quiser dar para isso, não importa. O controle está nas mãos de Deus e ponto, acabou. Ele tem o controle de tudo, não importa. Qualquer poder humano, Deus tem o controle de tudo, certo? De todas as coisas. Bom, vamos lá. Porém, aí vem o porém, né? Porém, o controle absoluto divino não significa que por ele permitir, contrariando a sua soberana vontade, injustiças, corrupções, ele esteja aprovando os tais atos dos poderes políticos vigentes no mundo. Olha bem, o que isso quer dizer? Não significa que por Deus, aparentemente, se mostrar, não tomar uma atitude direta ou permitir certas situações, não significa que ele não tem o controle. Ele tem o controle. Ele tem o controle, só que ele sabe muito bem, claro, Deus é Deus, então ele sabe muito bem quando deve intervir ou não intervir em determinados reinos e poderes. Deus sabe muito bem, então ele permite as coisas que ele entende que deve permitir, entendeu? E até mesmo ele permite injustiças, corrupções, que não é da vontade dele, que não está, pelo contrário, a palavra de Deus trabalha contra isso, então a gente tem que entender, mas ele permite por várias situações, e aí está na soberana vontade dele, tá? Bom, tal controle também não significa, ele tem um controle, mas tal controle, Deus tem um controle, o céu domina. Tal controle também não significa que Deus, ainda que ele tenha poder para fazê-lo, tá? Fará intervenções em tais poderes instituídos, desta ou de qualquer nação, ou seja, do Brasil ou de qualquer nação. Não significa que ele fará intervenções. Por ele ter o controle, não significa que ele fará intervenções. Ele pode fazer intervenções, como ele já fez ao longo da história, muitas intervenções nas questões políticas, nas questões de governo, nas questões, em todas as áreas, né? Deus faz o que ele quiser e a hora que ele quiser, porque ele é Deus, né? Entendeu? Então o céu domina, realmente. Tá? Então, não significa que ele vai fazer. E um outro detalhe aqui também, assim, certamente ele não fará tal coisa apenas por causa dos nossos desejos. Às vezes a pessoa no Brasil, por exemplo, fala assim, tem gente no Brasil, há poucos dias eu ouvi uma determinada pessoa falando assim, tomara que Deus, até o presidente da República, ele foi num determinado lugar aí o helicóptero estava subindo e alguém escreveu dizendo, agora é tudo ao vivo, escreveu dizendo, tomara que o helicóptero caia. Essas coisas todas. Olha, Deus não vai ouvir orações desse tipo, entendeu? Porque não tem sentido uma coisa dessa, né? Não Deus, né? Vai ouvir orações ou coisas assim. Ele não vai intervir porque eu tenho desejo, porque alguém tem desejo. Não é simplesmente assim que funciona. Tudo tem que estar de acordo com a vontade dele, soberana vontade dele. Então, certamente ele não fará tal coisa, ou seja, intervenção, apenas por causa dos nossos desejos, sejam quais forem as nossas motivações. A motivação da tal pessoa que fez o tal pedido lá, a tal oração, era no sentido de que, e usou o nome de Deus até, e no sentido de que ele é contra o tal presidente, né? O nosso presidente aí, né? Então ele é contra, então ele faz isso. Então, quer dizer,
É lamentável, né, usar Deus para essas coisas, mas tudo bem, né? Mas ele não vai, Deus não vai atender o meu capricho, ou o capricho de alguém, ou a oração de alguém, porque simplesmente eu estou orando. Não, ele tem tudo de acordo com a vontade dele, certo? Bom, então certamente ele não fará tal coisa apenas por causa dos nossos desejos, seja quais forem as nossas motivações, e nem ainda somente por causa das nossas orações. Mesmo que sejam justas, mesmo que até uma pessoa tenha razão em relação a uma autoridade, por exemplo, em relação a... Deus pode simplesmente optar por não agir. Ele sabe por que não vai agir, tá? Ele sabe por que não vai tomar a atitude A, B, C, D, ele sabe por que não vai fazer. Ele sabe por que determinada pessoa está no poder. E eu respeito muito isso. Ele sabe por que Donald Trump está no poder. Ele sabe por que lá, o presidente que está no poder. Ele sabe por quê. Ele sabe. Porque lá na China, tal pessoa está no poder. Na França, tal. Ele sabe. Entendeu? Deus sabe todas as coisas, tem o controle de tudo. Então eu tenho que orar para entender, compreender a vontade de Deus. Senão eu serei um tolo tentando ir contra a vontade dele. Então uma coisa que eu não quero ser, e eu luto para não ser, é um tolo indo contra a vontade de Deus, né? É absurdo isso, né? Não teria sentido. E muitos vão contra a vontade, né? E até oram contra os poderes, quando os poderes instituídos estão aí porque Deus lhe deu essas condições, senão não estariam, né? Lógico que não, né? O negócio é tentar entender as coisas e orar pelas autoridades constituídas, como a Bíblia assim o diz, né? Bom, pessoal, Deus não está morto aqui, né? Ao contrário do que muitos pensam, Deus não está morto e nem inerte em relação aos rumos da história. Alguém pensa que Deus está morto? Não, Deus não está morto, Deus está aí, está atuante aí, não, ele não está inerte não está passivo não, Deus apenas tem o controle de todas as coisas e ele sabe a hora de atuar, de intervir muito bem. Então Deus é Deus, ele tem o domínio, o céu domina. Então ele não está morto, nem inerte, tá? Ele vive e queiram ou não, conduzirá o mundo para o estabelecimento do reino eterno do seu Filho, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? É isso daí, o céu domina. Então, queiram ou não, os ateus que não creem, né, de jeito nenhum, que não ligam para as questões de Deus, né, eles todos, queiram eles ou não, né? O ateu, uma coisa interessante do ateu, que querendo ou não, um dia ele vai acreditar em Deus, um dia, certamente ele vai acreditar em Deus, um dia, certamente ele vai acreditar em Deus, tá? Pode não ser nesta vida, mas na outra aí ele vai saber, porque ele vai encontrá-lo, então ele vai saber muito bem essas coisas. Então, queiram ou não, Deus, ele conduzirá o mundo para o estabelecimento do reino do seu Filho, é exatamente isso. As coisas têm que acontecer para que o seu Filho venha, né? Passei até dos limites do meu tempo aqui, para que o seu Filho venha e estabeleça o reino dele, e Deus está preparando o mundo para que o Filho dele venha e estabeleça o reino dele na terra e governe na terra. Deus abençoe, é isso daí, demorei um pouquinho hoje, né? Passei um pouquinho do meu tempozinho ali, mas vamos orar ao Senhor. Deus abençoe a todos que estão aí, tá? Gabriel, Dias, pessoal, todo mundo aí, né? André Venuto também, Deus abençoe, pessoal aí, Deus abençoe todos, né? Em nome de Jesus, tá? Vamos fazer uma oração? Vamos colocar o nosso Brasil nas mãos de Deus, né? Essa situação toda aí. Deus, muito obrigado que estamos em Tua presença. É verdade, Senhor, o céu domina. E querendo as pessoas ou não, Tu tens o domínio de todas as coisas. E não adianta nós orarmos ou desejarmos coisas ruins, né? Ou até boas, se não é a tua vontade. O importante é que seja a tua vontade. E o importante é que tentemos compreender a tua vontade, Senhor. Porque tu tens o domínio de todas as coisas. Não permita que as nossas orações vá de encontro à tua vontade, Senhor. Que a nossa vontade seja colocada de lado, por terra, e que a tua vontade prevaleça no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, que a tua vontade prevaleça, que toda soberba, ó Deus, seja colocada por terra,
porque a soberba precede o fracasso, precede a derrota, Senhor. Mas a pessoa humilde, a pessoa quebrantada, será exaltada por Ti, diz a Tua palavra. Tome em Tuas mãos, guarde o nosso coração para que não seja soberbo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o nosso Brasil, o nosso querido e imenso Brasil. Abençoe as autoridades constituídas desta nação, Senhor. As autoridades do âmbito federal, do âmbito estadual e do âmbito municipal. Toma-as em Tuas mãos. Um dia elas prestarão contas a Ti, Senhor. Toma-as em Tuas mãos. Em nome de Jesus, repreenda o mal, dissipa o mal, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, os profissionais na área de saúde, todas as pessoas, Senhor, que estão trabalhando, que precisam trabalhar neste momento, que estão na linha de frente, Senhor, no fronte da batalha. Abençoa-os em nome de Cristo. Obrigado por esse dia, por essa hora, por esse tempo. Abençoe cada irmão, cada irmã que sempre está comigo aqui às 7 da manhã, orando e meditando na Tua palavra. Toma-as em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Quem sentiu-se abençoado por Deus, compartilhe aí, né? Depois eu sempre coloco o meu canal do YouTube aí e divulgo, né? Deus abençoe aqueles que quiserem se inscrever no meu canal, que é Ronaldo Viana, lá, S. Deus abençoe em nome de Jesus. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Grande abraço.